Graça e paz, tudo bem com você? Muito bem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a autoridade espiritual. Espero que esta aula possa, de uma forma muito poderosa, ministrar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Muito bem. O trono de Deus é estabelecido através da autoridade. Somente esta autoridade é dada por Deus e somente está autorizado para ser usado pelo Senhor aqueles que recebem a autoridade do Senhor. Precisamos então enxergar a autoridade do Senhor em nossas vidas. Vejamos o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter, então, realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Então, todas as coisas foram criadas pelo Senhor e todas as leis são mantidas pela autoridade dele. Todo o universo é regido pela sua palavra poderosa. Até nos mínimos detalhes de nossa vida, podemos então ver que o Senhor está no governo de todas as coisas. Você pode observar o que está escrito em Mateus, capítulo 10, versículo 29, 30 e 31. Então, todas as coisas foram criadas pelo Senhor, não é? O exemplo disso é órbita, ok? Não se esqueça, o nosso Deus, o nosso Senhor é aquele que criou, sustenta e governa todas as coisas. Então, aqueles que possuem a autoridade de Deus são confirmados por Deus através do quê? Do sobrenatural, do poder de Deus fluindo em sua vida. Pois aqueles que possuem a autoridade de Deus terão como confirmação em suas vidas o poder de Deus. Segunda Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 17, nos mostra claramente como Deus confirma a autoridade sobre a vida de alguém. Eu faço questão que você anote esse texto e verdadeiramente confira na sua Bíblia, não é? E medite sobre isso, tá ok? Veja só, que os dois primeiros homens não tiveram revelação da posição de Elias, da autoridade que ele representava. Por isso, o que foi que aconteceu? Sofreram então graves consequências, não é verdade? O terceiro teve outra atitude e, por conta disto, experimentou da graça do Senhor. Elias, então, comprovou a autoridade que estava sobre ele ao expressar poder, não é? Então, toda autoridade tem poder para mantê-la, expressá-la, a ponto de não deixar dúvidas sobre, então, sua existência. Muito bem. Uma autoridade delegada é alguém a quem Deus transmitiu o direito de agir, não é? Em seu nome e, consequentemente, libertar, não é? Outros, liberar o seu poder. Muito bem. Essa pessoa, então, representa Deus, não é? E ao, na verdade, desrespeitá-la, na verdade, quem está sendo desrespeitado é o próprio Deus, que é o quê? A autoridade que então o constituiu. Não existe, saiba disso,
nenhuma autoridade fora do Senhor. Segundo a palavra de Deus, todas foram por ele instituídas. Então, essa autoridade delegada de Deus possui verdadeiramente o que, meu irmão? O poder de Deus, entende? Então, a autoridade delegada ao Filho e ao corpo. Preste atenção. Em Mateus, no capítulo 28, 18, nós lemos: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a autoridade de Deus domina todo o universo, toda a potestade, todo o principado, toda a soberania, todo o ser humano. Então, toda essa autoridade foi dada a Jesus. Então, a igreja, como corpo de Cristo, não é? Recebeu juntamente com ele esta autoridade. Por quê? Porque Cristo é o cabeça, não é? E não existe uma cabeça andando por aí sem o corpo. A igreja, nós sabemos, é o corpo de Cristo. Entende? Muito bem. Então devemos exercê-la tanto no céu, na terra e embaixo da terra. Este nível de autoridade se remete à esfera espiritual, se remete ao governo de todas as forças espirituais e ao controle da terra que cabe hoje. A quem? Aos filhos de Deus. Você consegue entender isto? Muito bem. Observe algo, e é importante nós falarmos sobre isso. A autoridade, então, é dada aos homens. Isso é, de fato, importante você perceber, não é? Todo homem esteja sujeito ao quê? Às autoridades superiores. Por quê? Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem, né, foram por ele instituídas. Não é isso? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão então sobre si o quê? Condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Por quê? Não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, veja bem, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Você consegue entender? Olha só esse texto, que poderoso, que maravilhoso, não é verdade? Então, nós precisamos verdadeiramente estar ligado em tudo aquilo que o Senhor está falando conosco. Muito bem, então preste atenção. Os versículos 1 e 2 esclarecem que Deus também delega sua autoridade aos homens, e os que resistem a ela trarão sobre si o quê? Condenação. A autoridade delegada é o ponto desse slide. Então, toda forma de autoridade no universo vem de Deus. Ninguém pode exercer a autoridade se Deus não permitir. Isso é uma verdade. Deus é a autoridade e ele delega essa autoridade. Então, veja bem, alguns até mesmo abusam, não é, da autoridade que Deus
os delegou. Porém, ainda que estejam utilizando de maneira equivocada, nós devemos verdadeiramente nos submeter. Você entende? É assim que funciona. Muito bem. Quando alguém usa a autoridade concebida por Deus e faz algo que não era para fazer, ele será punido por Deus. O Senhor não nos considerará responsáveis por qualquer erro decorrente da obediência, mas antes considerará responsável a autoridade delegada pelo erro cometido. Muito bem. A insubordinação, entretanto, o que que ela é? É rebeldia. É aquele que se encontra debaixo da autoridade, terá de responder a Deus por essa rebeldia. Entende? A autoridade vem de Deus em todo e qualquer lugar. Muito bem, preste atenção. O que que seria essa autoridade delegada? Veja aí alguns pontos. Autoridades estabelecidas por Deus. Você tem autoridade total sobre o quê? O seu corpo, na sua família, na empresa, no emprego, no município, não é? Dá um exemplo aqui, por exemplo, São Paulo, no país, Curitiba, São José, Campo Largo, enfim. Então, se gostamos ou não dessas autoridades, se concordamos ou não com o posicionamento delas, isso é irrelevante. Ou seja, não interessa. Deus os colocou como autoridades e eles irão prestar contas diante de Deus um dia. Então, não somos nós quem iremos julgá-los, mas Deus. Deus é quem vai julgar. Se você desrespeita uma autoridade, você não está desrespeitando a pessoa, mas está desrespeitando a quem está investido de autoridade. Neste caso, se toda autoridade é instituída por Deus, você está, na verdade, no final das contas, desrespeitando o próprio Deus. Você consegue entender? Então, observe: não devemos ficar observando nenhum elemento humano quando falamos a respeito da autoridade, tais como, por exemplo, maneira de falar, maneira de liderar, gostos, preferências e entre outros, poderíamos assim dizer. Nenhum fator da personalidade da autoridade deve ser considerado quando falamos de submissão. Se nossa sujeição for dirigida por qualquer um desses fatores, o sentido de autoridade fica simplesmente perdido e comprometido. Precisamos enxergar o trono de Deus, que governa então todo e qualquer tipo de autoridade delegada. Se temos o direito de não obedecer a uma autoridade, caso a direção desta autoridade seja contrária à direção de Deus na sua palavra, não temos o direito de falar mal, difamar ou desrespeitar a autoridade delegada em nenhum dos casos. Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui sobre capacidade humana e autoridade delegada. Apocalipse, capítulo 9, versículo 10 e 11, nos diz o seguinte: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhes o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo.
pois eis que ele está orando. Irmão, eu preciso te pedir perdão aqui, porque eu disse, penso que disse Apocalipse, e na verdade é Atos. Eu olhei o texto e falei outra referência, tá bom? Mas está aí corrigido na tela, no slide para você. Atos 9, não é? 10 e 11. Então, fazer a diferença entre esses dois elementos é importante, entende? Capacidade humana e autoridade delegada. Muito bem. Paulo é um homem muito capacitado. Porém, quando viu a autoridade do Senhor no caminho de Damasco, foi tomado pela revelação do trono de Deus. Quando Ananias, um homem certamente mesmo culto, certamente culto, com menos capacidade, não é? Se achegou a ele. Logo identificou que ele era uma autoridade enviada por Deus. Então, observe: Paulo ouviu a autoridade delegada chamada Ananias, não olhou para a sua capacidade. Então, olhando aqui, eu preciso corrigir aqui essa questão do slide, não é? Questão de edição aqui. Então, veja bem, Ananias era um homem menos culto do que Paulo. É isso, menos e não mesmo, tá? Então, menos culto, tinha menos capacidade. Mas o que aconteceu? Ele reconheceu a autoridade naquele homem chamado Ananias, ok? Muito bem, muitas vezes temos habilidades humanas. Muitas vezes somos melhores do que nossos líderes, humanamente falando, e achamos que poderíamos estar na frente, pois estamos mais habilitados. Porém, nos vemos nossa vida travada, sem avançar. A tendência é a de obedecer às coisas que são recebidas como sendo Deus falando ou que venha através de um canal perfeito. Mas temos que saber que esse canal perfeito não existe. Então, às vezes, você fica olhando para um líder, se comparando, e aí você acha, aos teus olhos, você é melhor do que ele. Mas esquece desse princípio, que Deus é quem o levantou e estabeleceu como autoridade. Muito bem, preste atenção nisso. E aí o que você faz? Você começa a rejeitar as coisas de Deus, rejeitando os servos de Deus, entende? As autoridades constituídas por Deus em sua vida, entendeu? Aí você vai, quem sabe, perguntar: mas e se meu líder erra? Preste atenção nesse texto. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber, fora aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, e ambos, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o seu filho mais moço, e disse então: Maldito seja Canaã, servo dos servos e seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem e Jafé. Você vê que coisa? Olha só
como é que nós nos complicamos em nossas vidas. Então, todas as vezes que existe uma autoridade delegada perto de você, muito provavelmente ela vai ter problemas, ela vai falhar em algum momento, ela vai ter pecados, ela vai ter fraquezas. Agora, temos que ter o quê? Atitude de Sem e Jafé, e não atitude de Cã, não é? Saber e ver que é uma nudez, uma fraqueza, mas jamais injuriar a autoridade delegada. Se você está vivendo debaixo do princípio da rebeldia, você vai atrair para você maldições como foi na vida de Cã. Mas se anda pelo princípio da obediência, você terá as consequências que estavam sobre Jesus. Quais foram elas? A herança de Cristo, a bênção de Deus. Aleluia! Não é maravilhoso isso? Se você tem uma autoridade sobre a sua vida, seja ela de que tipo for, seja ela qual for, invariavelmente, ela de fato irá falhar. Todos nós falhamos, eu falho, você falha, nós falhamos. E quando isso acontecer, você tem que buscar cobrir essa falha. Entende? A falha de um líder sempre constituirá um teste para aquele que é liderado. Nunca esqueça disso. Então precisamos ter claramente para nós quais os limites de cada autoridade que temos estabelecida sobre nós, para que possamos então o quê? Honrá-las na medida em que cada uma, não é, deve ser honrada. Toda autoridade delegada deve ser submissa a 3 níveis, entende? Mais elevados de autoridade, além de ser limitada à sua área de atuação. Então, por exemplo, quer esteja na família, na igreja, no governo ou no trabalho, não podemos obedecer a autoridade alguma que nos ordene algo contra Deus, a Bíblia ou a nossa consciência. Então é sempre importante você submeter, entende, a esse teste, a esses 3 níveis, não é, de autoridade que são mais elevados, tá bom? A autoridade delegada está em um nível, mas existe Deus, Bíblia e a consciência. Nunca se esqueça disso. Se a autoridade delegada manda fazer alguma coisa que é contra Deus, ou contra a Bíblia, ou fere a minha consciência, para tudo. Entendeu, meu irmão? Espero que você esteja entendendo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a área de atuação de uma autoridade. Primeiro, toda autoridade delegada tem um limite. O chefe somente pode dar ordens na esfera do seu trabalho. O pastor, o líder ou qualquer outra autoridade está limitado àquilo para o qual foi delegado. Ele não pode escolher com quem, por exemplo, devo me casar ou interferir na minha vida profissional ou doméstica. Você entendeu? Segundo, nem toda autoridade é permanente. Existem, então, autoridades a quem nos submetemos momentaneamente por força do quê? De contrato ou tarefa conjunta. Outras, porém, deveremos nos submeter a elas permanentemente. Então você precisa avaliar esses detalhes que nós estamos aqui compartilhando. Ainda, terceiro, existe um tipo de autoridade basicamente funcional. São autoridades estabelecidas, tendo como base a aptidão natural, a instrução, a experiência,
ou até mesmo a unção de Deus. Estas pessoas devem ser, então, claro, honradas, respeitadas neste nível, o qual ela possui de autoridade. Então, este é o princípio fundamental neste assunto. A questão de autoridade não é uma questão apenas de atitude, mas de princípio. Por isso, vemos claramente na Bíblia como Deus trata severamente esta questão. Quando falamos do pecado moral, que tem a ver com uma conduta, ao nos arrependermos, somos perdoados e então está concluído o tratamento. Quando pecamos contra a autoridade, nos arrependemos, somos perdoados. Porém, temos que remover o princípio errado de dentro de nós. Você entendeu? Ok. Veja algumas consequências da rebeldia. Primeiro, o diabo foi precipitado no abismo. O homem foi expulso do jardim do Éden, do jardim de delícias. Na rebeldia de Corá e os demais, vemos a terra se abrir e os consumir. Contra eles, Elias desceu fogo do céu e consumiu 102 pessoas. Então, há dois caminhos para escolhermos: o caminho de Lúcifer, não é? Do diabo, de Satanás, ou o caminho de Jesus. E é uma decisão pessoal de cada um, entende? Então, o primeiro é a autoexaltação. O segundo é a humilhação. Ao analisarmos a queda de Lúcifer, conforme vemos aqui Isaías 14, 12 a 15, Ezequiel 28, 13 a 17, nós podemos então compreender a motivação que o levou a se rebelar contra Deus. O que foi que aconteceu? Satanás quis ser igual a Deus e usurpar o seu trono. Então, os rebeldes trazem sobre si este mesmo princípio, o que determina a sua vida. Agora, infelizmente, esse princípio está também no homem natural. Uma coisa é você, às vezes, não conseguir fazer algo que Deus falou para você fazer. Isso diz respeito à sua conduta. Porém, outra coisa bem diferente é você ser contra Deus. Isso é muito pior. Não é que você não conseguiu fazer, é que você não aceita o que Deus falou. E isso, então, obviamente, chamamos de rebeldia. Esse assunto afeta diretamente um princípio maligno que pode existir em nossas vidas. Nós podemos estar convertidos ao Senhor e, infelizmente, ainda estar vivendo debaixo deste princípio maligno. Que o Senhor nos ajude, não é verdade? A percebermos, a renunciarmos, a vivermos de fato uma metanoia, arrependimento e mudança de mente. Então, o segundo caminho que o homem pode escolher e deve escolher, e eu sugiro que você escolha, é seguir o caminho de Cristo, que é o princípio da humilhação, da obediência. E é esse que nós devemos ter verdadeiramente em nossas vidas. Veja bem, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 6, você conhece muito bem esse texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação
ser igual a Deus. Então preste atenção. Ter o mesmo sentimento que havia em Jesus é andar pelo caminho que ele andou, o caminho da obediência. Jesus tinha os atributos divinos, mas não quis tomar o lugar de Deus porque seria uma usurpação. Ele fez o quê? Se humilhou. A cruz não deve ser simplesmente compreendida pelo sofrimento sem propósito, mas sim como a decisão de obedecer à vontade de Deus a qualquer custo, em qualquer situação. Este é o princípio de Jesus. Nós temos então dois princípios: o princípio da rebeldia contra a autoridade de Deus ou a autoridade delegada por Deus, e o princípio da obediência à autoridade de Deus ou à autoridade delegada por Deus. Então veja bem, são dois princípios totalmente distintos. Um é totalmente maligno, satânico. O outro, totalmente divino. Se você quiser poder espiritual para fazer a obra de Deus, você tem que andar debaixo do princípio de Deus. Então, a maior exigência que Deus faz ao homem não é de carregar a sua cruz, pregar o evangelho, servir, ofertar ou negar a si mesmo. A coisa mais importante é obedecer à direção de Deus. Amém, meu querido? Espero que esta aula possa, na verdade, ministrar a sua vida. Toda palavra, ela tem o fim proveitoso. Espero que você possa ser ministrado de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu oro para que você tenha revelação e sabedoria no Espírito. Fique na paz. Até a próxima aula, em nome de Jesus, querendo Deus. Forte abraço.